O filme, algumas coisas que eu vou comentar aqui, espero assim que vocês entendam. Algumas são da minha opinião, outras são referências que estão na história. Tá? Então, vou começar falando o seguinte. O filme trata de um evento do século XX muito importante, que mudou a face da Terra, que é a Segunda Guerra Mundial. A primeira foi ruim, mas a segunda foi 10 vezes pior. Né? A Segunda Guerra trouxe muitos malefícios para toda a humanidade, mas a Segunda Guerra também trouxe a máquina Enigma, trouxe os computadores. Né? Para vocês terem uma ideia, guerra não é porque um tem raiva do outro e vai brigar, vai esfaquear e vai dar tiro. A guerra ela só acontece quando 3 fenômenos estão juntos. A arma, propriamente dito, segurado pelo soldado, né? O dinheiro, sem dinheiro não tem munição, não tem arma, não tem nada. E a inteligência. Então, a inteligência, ela fica oculta, fica escondida, ninguém vê, ninguém fala, que é o que aconteceu no filme aí. O filme, ele é bem emocionante, até eu me emocionei sabendo até de alguns fatos que não são tão verídicos no filme, mas é uma arte que precisa mexer com o ser humano, alertar o ser humano, mostrar as coisas bonitas, né, que tem na vida e essas coisas. Então, o filme retrata, vamos falar assim, verdades, mas mais meias-verdades, em alguns casos, do que verdade absoluta, do que aconteceu com o Turing e aquele grupo. Para vocês terem ideia, nós vimos ali 5 ou 6 pessoas trabalhando para desvendar o mistério da Enigma. Na realidade, chegou a ter 7.000 pessoas trabalhando. Né? E algumas coisas que aconteceu não condiz muito com a realidade, mas o produtor, né, ele quer dar um enredo bonito e acaba sendo uma arte bonita para que a gente assista, e vale a pena. Tá? Deixa eu falar um pouquinho da máquina da Enigma, e depois eu vou tentar falar um pouquinho do Turing aqui. Vamos ver se eu lembro de tudo. Eu trouxe aqui uma cópia, eu fiz algumas coisas que a gente aprende, eu estudei uma coisa de criptografia e assim por diante. Na Primeira Guerra, houve, assim, a criptografia sempre foi usada na história da humanidade. Para vocês terem ideia, na época dos romanos já existia, tanto é que tem a famosa cifra de César. Né? O que é uma cifra? É você trocar uma palavra, uma letra por outra. Letra A troca pela letra L, por exemplo, e vai fazendo essa troca. E você usa dispositivos para fazer isso. Né? Você usa códigos, né? Você usa cifras, usa alguma cola, né, para poder depois desfazer. Né? Bom, vamos voltar ao começo do século, então. Na Primeira Guerra, os alemães dispunham já da máquina Enigma. Na verdade, ela foi fabricada na Primeira Guerra, só que ela era ainda, digamos assim, superficial. Ela era mais mecânica. Né? E conta a história que conseguiram desvendar algumas mensagens que os alemães tinham interesse no México, né? Não me falha a memória, e alguém conseguiu desvendar a mensagem que os alemães queriam fazer com que o México se tornasse aliado, fazendo com que os Estados Unidos perdesse. É uma história complexa, eu vou tentar resumir. O estado do Texas, né, o Novo México e Nevada, se não me engano, para voltar ao território do México. E essa codificação foi descoberta a tempo de reverter esse processo, e o governo mexicano acabou virando contra, né, os alemães na guerra, no comércio, etc. E os alemães desconfiaram que foi algum traidor. Então, essa é a questão da inteligência. Então, eles achavam que foi um traidor e não alguém que decriptou
aquelas mensagens. Então, começou por aí. Um alemão conseguiu, então, montar uma máquina. Depois que terminar a guerra, ele tentou construí-la comercialmente. Tanto é que ele construiu e patenteou. Só que as patentes, né, os segredos industriais, estava começando, no começo do século, não vingou comercialmente. Mas o projeto existia e era muito bem montado, né, matematicamente muito bem montado. Rapidamente falando, essa máquina, ela acabou caindo nas mãos dos militares antes da guerra, né? O Partido Nazista entrou no poder na década de 30, 32, 31, não lembro, 29, não lembro as datas. A partir dali, né, eles começaram a construir artefatos. A guerra não eclodiu porque da noite para o dia, ela veio sendo construída ao longo de mais de uma década, né? E militar sabe que não é só, como eu disse, não é só a arma, né? Tem que ter esse aparato, aparato de cifra, de código, você não vai falar o dia que você vai atacar, e nada disso, né? Isso é mostrado no filme também, né? Resumidamente, a máquina ela cai na mão dos militares e o autor da primeira máquina ele morre e passa, né, o conhecimento para outra pessoa, ou ela compra, eu não me lembro mais. O que é a máquina Enigma? A máquina Enigma, na verdade, é um computador. É um computador de transformar códigos, transformar uma letra em outra. Bom, resumindo, é assim. A máquina que mostrou ali, vocês viram que são 3 discos. Então, vamos imaginar os 3 discos. Cada disco tem 26 letras. 26 letras. Então, eu entro com a letra A, esse disco é eletromecânico. Tá? Ele não é só mecânico, ele tem lá um código elétrico lá. Tá? Entro com a letra A, do outro lado do disco sai a letra L. Essa outra a L entra no segundo disco e sai a letra K, por exemplo. O K entra no terceiro disco e sai do outro lado do terceiro disco a letra Q. Não é só isso. Aí eles colocaram também um espelho que devolve a letra Q, entra de novo no terceiro disco e sai a letra Z. E assim sucessivamente até sair do outro lado. Na verdade, ele teclava e aparecia no painel a luz luminosa lá. Então, na hora que voltasse o sinal, saía uma letra E, por exemplo. Assim que ele terminava de apertar a tecla, os discos giravam. Então, se ele apertasse de novo a letra A, não saía mais a letra E do outro lado, saía outra letra. Bom, resumindo, isso aí dá uma quantidade de possibilidades gigantesca de zilhões, como ele disse, né? Para 3 discos eu não me lembro, mas é da ordem de um número e mais uns 10 ou 11 zeros, mais ou menos. Durante a guerra, houve uma mudança dessa máquina, eles incorporaram mais 2 discos. Então, ficou com 5 discos. Por isso que deu aquele número 159, 0, 0, 0, 0, 0, 18 zeros de possibilidade. Então, você tinha 159 zilhões, eu nem sei quantos milhões são, né, de possibilidades para tentar descobrir se aquela letra A correspondia à letra aquela que saiu lá. Então, para vocês terem ideia do artefato de guerra que foi a máquina Enigma, né? Essa máquina, na verdade, não era única, existiam outros modelos. Por exemplo, o general Rommel usava um outro tipo de cifra no norte da África. Né? Eu não lembro se era Marechal, acho que era Marechal, né? Rommel, famoso alemão. A Marinha a alemã usava 8 discos. 8 discos. No começo da guerra eram 5, mas depois eles transformaram em 8. Se tem 18 zeros, eu nem sei quantos zeros tem depois, com 8 discos. Então, bom, vamos retroceder um pouco no tempo. Quando a máquina Enigma foi fabricada a primeira vez, alguns construtores, funcionários,
eram poloneses, se não me engano. Então, eles levaram essa técnica para a Polônia. Por quê? A Polônia estava na iminência de ser invadida pelos comunistas. E eles já sabiam o que tinha acontecido na Ucrânia. Para quem não sabe, a Ucrânia, em 31, 32, 7 milhões de ucranianos morreram de fome lá, vítima dos comunistas. Né? Os comunistas fecharam a capital, acho que é Kiev, não lembro o nome, e as pessoas que estavam lá não aceitavam, né, o regime e eles morreram. Quem sabe da história pode contar até melhor do que eu, isso aí. E a Polônia temia isso. Então, a Polônia tinha ganho, né, territórios alemães, a Prússia, e mais um território lá que acabou ficando para a Polônia, que a Alemanha perdeu a guerra na Primeira Guerra, e os alemães estavam de olho naquele território, evidentemente, recuperar aquele território lá, né? E a União Soviética querendo entrar dentro da Europa toda, evidente, né? Eles estavam prontos para entrar. Tanto é que o ataque alemão na União Soviética é devido à inteligência. Eles já sabiam que os russos estavam na fronteira, na iminência de atacar, então eles atacaram primeiro. Bom, vamos voltar a Enigma. Essa máquina foi para a Polônia e teve um polonês, Marian Rejewski, uma coisa assim. Ele não aparece no filme, mas ele montou a primeira bomba, aquela máquina que vocês viram lá, cheia de discos. Esse polonês montou essa máquina, não era aquele modelo, era um modelo mais antigo, ele trabalhava com 3 discos ainda. Então, aquela máquina chamada bomba, que fazia aquele barulho, que parecia uma bomba que ia explodir, quem fez o projeto inicial foi um polonês. Então, por isso que eu falo, o filme é muito romântico, mostra, a ideia era do polonês. Eles comentam isso no filme, mas eles não dão aquele valor para esse criptoanalista polonês. Na verdade, eram em 3 criptoanalistas, né? O nome dos outros 2 eu não lembro. O que aconteceu? Em 1939, a Alemanha invade a Polônia, 1º de setembro. Eles pegaram essa máquina e levaram, inclusive o Marian, ele foi para Paris. Levaram a máquina e os documentos, né, para lá. Os franceses também estavam trabalhando na criptoanálise, só que eles não tinham condições. E depois, o que aconteceu na França? Os alemães estavam lá. Né? Pegaram todo esse aparato e levaram para Londres. Mas a história não conta também, antes da máquina sair de Varsóvia, Turing e mais 2 criptoanalistas visitaram lá Varsóvia. Eles foram lá. Né? Tudo isso aí está na história. Né? E aqui o enredo do filme ele tem vários focos. Né? E realmente aí começou o trabalho lá, como é que chama lá? A cidade onde eles estavam lá, que era uma fábrica de rádios, né, transmissores, né? E aí começaram a contratar jogadores de xadrez. A história que o Turing foi lá e foi humilhado pelo general, coronel ou almirante, né, Denniston, né, não é bem verdade. Na verdade, o Turing foi convidado a trabalhar. Ele era um professor da universidade já, né? Ele foi convidado e realmente Denniston, né, aquele primeiro general lá, ele era durão. Por quê? Estava em guerra. Quanto será que são 100 mil libras hoje? Uma libra deve estar na faixa de 5 a 6 reais. Hoje seria 500 mil reais. Dinheiro, mas multiplica isso por 1000, né, eu acho, ou por 100. Né, porque você tem que pegar 1940 e trazer para cá. Né. Então, era uma montanha de dinheiro. E ele era o responsável por isso. Né, então, tinha que ter resultado. Né, não é porque ele era do mal. Porque o povo estava morrendo de fome, né? Estava precisando de dinheiro. Os navios que eram afundados eram navios realmente para derrubar, né, a Inglaterra, né, para ela se render. Os navios de alimentos, inclusive navios brasileiros. Né? O Brasil mantinha, até 1940, eu acho, 41, o governo brasileiro mantinha relações comerciais mais com a Alemanha do que com os Estados Unidos. Vendia produtos agrícolas. Né?
Então, o Brasil, depois mudando, eu acredito, aí já vou falar uma coisa que eu penso, né, minha opinião, não da história. Aí, os alemães, sabendo, eles afundaram os navios brasileiros para não suprir as necessidades dos ingleses em alimentos. Porque é tudo uma trama, né? Não é porque tinha raiva do brasileiro, porque o brasileiro ele migrou para o outro lado. Né? Essa aqui é a realidade. Existe a história, né? Getúlio Vargas ele era amigo, né, do Mussolini, tinha umas histórias aí, eram ditadores, né? Bom, isso é outro assunto. Bom, vamos voltar então à máquina Enigma. A máquina Enigma era um computador que fazia esse tipo de transformação, né? Letras para código, né? Já passou 15 minutos? Uns 2, 3 minutos. Está encerrando. Vamos lá, então. É que eu quero falar tanta coisa, né? E não dá. Contar a história da Enigma. Como que foi dada a rasteira, né? É uma coisa interessante. Não é a máquina Enigma que falhou, ou que é ela que deu a chance. Foi o ser humano. Quando aparece lá Silly, né? Na verdade, Silly não era o nome da namorada do alemão. Silly é chamado Cilius. É quando a pessoa está cansada.